Pense nisso, querido irmão. O que significa ter verdadeira coragem na fé? Você já imaginou largar tudo para seguir um chamado divino sem olhar para trás? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o portador e hoje vamos mergulhar na incrível história de Eliseu, o profeta que seguiu a coragem de Elias. Uma trajetória de fé, poder e milagres que nos ensina lições valiosas sobre obediência e compromisso com Deus. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação sobre Eliseu é a mais impactante de todas. Você não vai querer perder. Mas antes, já deixe o seu like, inscreva-se no canal O Cajado Divino e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo edificante. Escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora vamos iniciar essa jornada espiritual e descobrir como Eliseu se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Para entendermos a grandeza de Eliseu, precisamos começar com o momento em que ele foi chamado para a obra do Senhor. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, vemos Elias, o poderoso profeta, sendo instruído por Deus a ungir Eliseu como seu sucessor. Eliseu era um homem comum, trabalhando no campo com 12 juntas de bois, quando Elias o encontrou. Imagine a cena: um grande homem de Deus, com seu manto profético, aproximando-se e lançando-o sobre Eliseu. Esse gesto simbolizava a transferência da chamada divina. Mas aqui está o detalhe impressionante: Eliseu não hesitou. Ele imediatamente compreendeu o que aquilo significava. O que ele fez em seguida mostra sua fé inabalável. Eliseu sacrificou os bois com os quais arava a terra e queimou os equipamentos de trabalho. Isso era uma demonstração radical de que não havia mais volta. Ele renunciou completamente ao seu passado para seguir o chamado de Deus. E agora eu pergunto a você: será que temos essa mesma coragem de largar tudo por Deus? Ou ainda estamos presos ao nosso arado com medo de dar um passo de fé? Depois de aceitar o chamado, Eliseu começou a caminhar com Elias, aprendendo diretamente com um dos maiores profetas da história bíblica. Essa fase da vida de Eliseu nos ensina sobre humildade e preparação. Durante anos, Eliseu serviu Elias como um discípulo fiel. Ele não se colocou como igual, nem tentou apressar os planos de Deus. Em vez disso, permaneceu paciente, aprendendo e absorvendo a unção profética. Aqui temos outra lição poderosa. Antes de sermos líderes, precisamos aprender a ser servos. Deus trabalha na vida daqueles que são fiéis no pouco, antes de confiá-los ao muito. Mas então, chegou o momento em que a caminhada ao lado de Elias chegaria ao fim. O segundo livro de Reis, capítulo 2, descreve um evento sobrenatural. Deus arrebataria Elias aos céus em um redemoinho. Eliseu sabia disso e se recusou a deixar Elias sozinho nos seus últimos momentos na terra. Eles passaram por 3 locais importantes: Betel, Jericó e o Rio Jordão. Cada um desses lugares tem um significado profundo na jornada espiritual. Betel, lugar onde Jacó teve seu famoso sonho da escada celestial, representa o ponto de partida, a aliança com Deus. Jericó, o lugar da vitória sobrenatural de Deus, onde os muros caíram pelo poder divino, representa o desafio e a perseverança. Rio Jordão, o marco da travessia para a terra prometida, simboliza o momento de transição e transformação espiritual. Eliseu sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Elias perguntou 3 vezes se Eliseu desejava ficar para trás, mas ele recusou todas as vezes. E aqui está uma pergunta para você refletir: quantas vezes desistimos antes de ver a promessa de Deus se cumprir?
Agora chegamos a um dos momentos mais impactantes da história de Eliseu: o arrebatamento de Elias e a transferência do poder profético. Mas antes de revelarmos esse evento extraordinário, quero lembrar você de se inscrever no canal O Cajado Divino e deixar o seu like se este conteúdo está edificando a sua vida. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A próxima parte do vídeo trará uma das cenas mais sobrenaturais da Bíblia. Então fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Queridos irmãos, imagine a cena. Eliseu e Elias estavam lado a lado caminhando, quando de repente algo sobrenatural acontece. O segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12, descreve um evento que jamais se repetiu na história bíblica. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, vendo isso, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Que momento glorioso! Elias não experimentou a morte, mas foi levado diretamente ao céu. Deus o arrebatou em uma demonstração de poder, confirmando que era um profeta grandemente usado pelo Senhor. E Eliseu, ele ficou ali, observando seu mestre desaparecer no céu. Mas preste atenção, algo muito importante aconteceu nesse instante. O manto de Elias caiu no chão e Eliseu o pegou. Isso simbolizava que agora a missão profética estava sobre ele. Antes de Elias ser levado, Eliseu havia feito um pedido ousado: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Elias respondeu que isso seria algo difícil, mas que se Eliseu testemunhasse seu arrebatamento, o pedido seria concedido. E assim aconteceu. Eliseu não apenas recebeu a unção de Elias, mas em porção dobrada. Irmãos, quantas vezes pedimos a Deus para sermos usados por Ele, mas não estamos preparados para carregar a responsabilidade? Eliseu estava pronto. Ele não apenas desejava o poder, mas também estava disposto a carregar o peso do chamado. E aqui está um ensinamento precioso. O poder de Deus não é dado àqueles que buscam glória pessoal, mas àqueles que desejam servir ao Senhor de coração puro. Agora, imagine Eliseu segurando o manto de Elias. Ele olha para o Rio Jordão e faz algo surpreendente. Pegando o manto, bate na água e exclama: onde está o Senhor, Deus de Elias? Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 14. Na mesma hora, as águas do Jordão se abriram diante dele, assim como aconteceu com Elias, e antes disso, com Moisés no Mar Vermelho e Josué no Jordão. Esse foi o primeiro milagre realizado por Eliseu após receber a porção dobrada do Espírito. E aqui está algo poderoso para nós. Eliseu não perguntou onde estava Elias. Ele perguntou onde estava o Deus de Elias. Irmãos, às vezes colocamos nossa confiança em líderes, pastores ou pessoas ungidas, mas a verdade é que o poder está em Deus, não nos homens. Eliseu sabia disso e por isso Deus operou maravilhas através dele. Após esse milagre, os filhos dos profetas que estavam observando de longe reconheceram que a unção de Elias agora estava sobre Eliseu. Eles se curvaram diante dele em respeito, pois viram que o Senhor estava com ele. Mas vejam como a incredulidade pode agir. Mesmo depois de presenciarem esse milagre, eles insistiram para que Eliseu permitisse que procurassem Elias, achando que talvez Deus o tivesse deixado em algum monte ou vale. Eliseu tentou dissuadi-los, mas eles persistiram tanto que ele permitiu. E o que aconteceu? Eles procuraram por 3 dias e não encontraram nada. Elias realmente havia sido levado por Deus, e Eliseu era agora o profeta que guiaria o povo. Aqui,
Aprendemos mais uma lição. Muitas vezes Deus fala claramente, mas o coração humano reluta em acreditar. Quantas vezes pedimos um sinal de Deus e quando Ele nos responde, ainda duvidamos. Agora que a unção estava sobre Eliseu, Deus começou a operar poderosamente através dele. Logo após o arrebatamento de Elias, vemos 2 milagres marcantes em sua vida: a purificação das águas de Jericó. Os habitantes da cidade procuraram Eliseu porque as águas da região eram ruins e tornavam a terra estéril. Eliseu pediu um prato novo com sal, lançou-o na fonte das águas e declarou: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 21. E a água foi purificada instantaneamente, tornando-se própria para consumo e irrigação. Aqui aprendemos que Deus pode transformar aquilo que parece perdido. Se há algo estéril na sua vida, creia que Deus tem poder para restaurar. Os jovens zombadores. Enquanto Eliseu subia a Betel, um grupo de rapazes começou a zombar dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 23. A zombaria desses jovens não era apenas um insulto pessoal, mas uma afronta ao chamado profético. Eliseu então os repreendeu em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque e feriram 42 deles. Este episódio nos ensina que zombar das coisas sagradas pode trazer consequências sérias. O respeito à palavra de Deus e aos servos do Senhor é algo que nunca deve ser negligenciado. Queridos irmãos, a história de Eliseu está apenas começando. Os próximos milagres que veremos são ainda mais impressionantes. Você sabia que Eliseu realizou mais prodígios do que Elias e que sua unção continuou operando mesmo depois de sua morte? No próximo segmento deste vídeo, vamos explorar como Eliseu se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, realizando sinais que demonstraram o imenso poder de Deus. Se esta mensagem está abençoando sua vida, inscreva-se no canal O Cajado Divino, deixe o seu like e compartilhe com aqueles que precisam conhecer essa história incrível. A próxima parte trará milagres ainda mais grandiosos. Então permaneça comigo, porque o melhor ainda está por vir. Os grandes milagres de Eliseu, o profeta da provisão e do poder. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você tem acompanhado esta mensagem até aqui, já viu como Deus operou poderosamente na vida de Eliseu. Mas os milagres do profeta estavam apenas começando. Eliseu não era apenas um homem de palavras, mas um profeta de ação. Deus o usou para realizar feitos extraordinários. E agora vamos conhecer alguns dos eventos mais impressionantes de sua jornada. Queridos, pensem numa situação desesperadora. Uma mulher viúva de um dos discípulos dos profetas estava endividada e prestes a perder seus filhos como escravos. Ela não tinha saída, não via solução, mas ela fez a coisa certa, buscou o homem de Deus. Ela correu até Eliseu e clamou por ajuda. O profeta perguntou: dize-me o que tens em casa? Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 2. A resposta dela foi triste. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Nada, apenas um pouco de azeite. Mas veja como Deus trabalha. O pouco nas mãos do Senhor se torna abundância. Eliseu então deu uma orientação. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 3. Ela obedeceu e começou a despejar o azeite. E algo sobrenatural aconteceu. O azeite não parava de fluir. Todas as vasilhas foram enchidas. Quando não havia mais recipientes vazios, o azeite parou. Irmãos, vejam que lição tremenda. Deus não multiplicou o azeite antes que houvesse vasilhas para recebê-lo.
Isso significa que a nossa fé e nossa disposição determinam o tamanho da provisão de Deus. A viúva vendeu o azeite, pagou suas dívidas e ainda sobrou para ela viver. Que Deus poderoso nós servimos. Outra história emocionante da vida de Eliseu é a da mulher sunamita. Essa mulher era rica, mas não tinha filhos. Ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus e preparou um quarto especial para ele em sua casa. Por causa da hospitalidade dela, Eliseu profetizou que ela teria um filho. E como sempre, a palavra do Senhor se cumpriu. Mas algum tempo depois, essa criança morreu repentinamente. O coração daquela mãe ficou despedaçado, mas ela não aceitou a derrota. Ela correu até Eliseu e o profeta, movido pela compaixão, foi até o menino. Então, fez algo surpreendente. E subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 34. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Glória a Deus! Esse milagre nos ensina algo precioso. Não há morte definitiva para aqueles que estão nas mãos de Deus. Quando parece que tudo está acabado, Deus pode trazer vida novamente. Em outra ocasião, um grupo de profetas estava preparando uma refeição quando, sem saber, colocaram algo venenoso no caldeirão. Quando começaram a comer, perceberam que algo estava errado e gritaram: "A morte na panela!" Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 40. E agora? Eliseu tomou uma atitude incomum. Jogou farinha dentro do caldeirão e, pela fé, o veneno foi neutralizado instantaneamente. Aqui aprendemos que a palavra de Deus tem poder para transformar o que é mortal em algo saudável e restaurador. Outro milagre que nos lembra diretamente Jesus Cristo foi quando Eliseu multiplicou pães para alimentar 100 homens. Havia apenas 20 pães de cevada, mas o profeta declarou: "Dai de comer ao povo, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará." Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 43. E assim aconteceu. Todos comeram e ainda sobrou alimento. Mais uma prova de que quando confiamos no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Agora, irmãos, vamos falar de um dos milagres mais impactantes da Bíblia. Naamã era comandante do exército sírio, um homem poderoso, mas sofria com uma terrível doença, a lepra. Nenhum médico pôde ajudá-lo, mas alguém lhe contou sobre Eliseu e ele decidiu procurá-lo. Quando Naamã chegou à casa do profeta, Eliseu nem sequer saiu para recebê-lo, apenas enviou um mensageiro com uma instrução: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo." Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 10. Naamã ficou furioso. Como assim? Um homem tão importante como ele tinha que se lavar no Jordão. Ele queria uma grande cerimônia, queria que Eliseu colocasse as mãos sobre ele, mas Deus estava ensinando algo maior: humildade e obediência. Seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado." Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 13. Então, Naamã finalmente obedeceu. Mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada aconteceu. Mas no 7º mergulho, sua pele ficou limpa, como a de uma criança. E aqui aprendemos algo crucial. Deus não precisa de fórmulas complexas para operar milagres. Ele apenas exige fé e obediência. Amados irmãos, que jornada maravilhosa temos visto na vida de Eliseu. Mas há ainda algo grandioso para ser revelado. No próximo
Segmento deste vídeo, vamos conhecer o maior de todos os mistérios sobre Eliseu. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu creio no poder do Deus de Eliseu. Agora, se inscreva no canal O Cajado Divino, deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. No próximo e último trecho deste vídeo você verá um dos eventos mais extraordinários da Bíblia, algo que até depois da morte de Eliseu ainda impactou o mundo. Fique comigo, porque o melhor ainda está por vir, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao momento mais impressionante da jornada de Eliseu. Se até aqui já vimos milagres extraordinários, agora veremos algo que desafia a própria morte. Mas antes quero lembrar você, se inscreva no canal O Cajado Divino, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com todos que precisam conhecer o poder do Deus de Eliseu. Agora prepare-se, porque esta revelação mudará sua visão sobre o poder de Deus. Já idoso e doente, Eliseu recebeu a visita do rei Jeoás de Israel. O rei estava desesperado, pois o reino enfrentava ameaças dos sírios. Ele reconhecia que Eliseu era um homem de Deus e clamou por orientação. Mesmo debilitado, o profeta ainda tinha palavras de poder e direção para dar. Eliseu ordenou que o rei pegasse um arco e flechas e atirasse pela janela. Quando Jeoás obedeceu, o profeta declarou uma palavra profética de vitória: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra a Síria. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 17. Mas Eliseu foi além. Mandou o rei bater com as flechas no chão. O rei bateu 3 vezes e parou. E então Eliseu se indignou. Se ferisse 5 ou 6 vezes, então feririas a Síria até a consumir. Porém, agora só 3 vezes a ferirás. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 19. Irmãos, vejam a importância da persistência e da fé. Muitas bênçãos são limitadas porque paramos antes da hora. Jeoás poderia ter destruído completamente os inimigos, mas sua falta de determinação reduziu o alcance da vitória. Que isso sirva de lição para nós. Nunca devemos parar no meio do caminho. Pouco tempo depois, Eliseu faleceu e foi sepultado, mas sua história não terminou ali. Aqui está um dos eventos mais extraordinários de toda a Bíblia. Algum tempo depois da morte do profeta, um grupo de israelitas estava realizando um enterro quando foram surpreendidos por uma invasão de moabitas. Com medo, rapidamente jogaram o corpo do falecido dentro da sepultura de Eliseu. E o que aconteceu foi inacreditável. E sucedeu que, lançando eles um homem na sepultura de Eliseu, e caindo o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 21. Sim, irmãos, um morto foi ressuscitado apenas pelo contato com os ossos de Eliseu. Eliseu foi um profeta tão cheio da unção de Deus que mesmo depois da morte, a presença do Senhor ainda estava sobre ele. Esse milagre nos ensina que a unção de Deus é eterna. Não depende da vida ou da morte de um homem, mas sim do poder divino. A presença de Deus não se limita ao tempo. Ele continua operando através daqueles que o servem, mesmo quando já não estão mais aqui. Se Deus usou até os ossos de Eliseu para trazer vida, o que ele pode fazer através de você que está vivo? Eliseu foi um profeta que viveu com coragem, fé e total dependência de Deus. Seu ministério não apenas continuou a obra de Elias, mas deixou um legado de milagres, provisão e vitórias. Se há algo que devemos aprender com Eliseu, é que Deus usa aqueles que se dispõem a segui-lo com fidelidade. Agora eu pergunto a você, você está disposto a ser um instrumento do Senhor como Eliseu? Está pronto para obedecer mesmo quando as instruções de Deus parecem simples ou incomuns? Você deseja ter essa unção poderosa sobre a sua vida? Se a
Sua resposta é sim. Escreva nos comentários. Eu quero ser usado por Deus como Eliseu. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, este é o momento. O mesmo Deus que operou através de Eliseu está vivo e pronto para transformar a sua vida. Busque ao Senhor, entregue sua vida a Ele e veja o poder divino agir sobre você e sua casa. Agora, para continuar crescendo na fé, assista aos vídeos recomendados na tela final. Eles trazem mais revelações sobre os grandes mistérios da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo.